Bom, pessoal, vamos lá dar continuidade aqui ao nosso segundo momento de aula da nossa disciplina de dança. Hoje, né, terça-feira, nosso segundo encontro relacionado à nossa disciplina, onde a gente já viu aqui as danças primitivas, a dança no Egito, a dança na Índia, né, os objetivos dessas danças, para que eles utilizavam elas, se era para rituais, agradecimentos aos deuses, e dentre outros motivos que eles se utilizavam da dança, né? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo relacionado à dança, à nossa disciplina, agora dos primórdios da dança da Grécia, no século VII a.C. ao século III a.C. A dança na Grécia, como no Egito e na Índia, pessoal, sempre integrou rituais religiosos, mesmo antes de fazer parte das manifestações teatrais. Os cidadãos gregos que acreditavam no poder das danças mágicas usavam máscaras e dançavam para os seus inúmeros deuses. Uma das divindades gregas mais conhecidas é Dionísio, deus da fertilidade e do vinho. E acreditava-se que, no início da orquestra grega, nasceu com os agricultores, que traziam a uva para uma praça no centro de Atenas e maceravam com os pés em movimentos coordenados. Creio que você já viu isso em muitos filmes que passam nas TVs, em aplicativos de filmes também que são utilizados. A gente já se viu muito sobre isso em questões dessas danças gregas, como a conhecida dança do vinho, né? Como tem vários festivais também aqui dentro do Brasil, principalmente em Gramado, no Pão do Rio Grande do Sul. Continuando, os pisadores deslocavam-se em formas de roda e cantavam para dar ritmo, enquanto pisavam as uvas para fazer o seu vinho. Essa cerimônia durava dias. Quando esses pisadores estavam cansados, eram substituídos por outros. Assim, ficavam sentados em volta da praça nos bancos de pedras. Em torno deles, a população e cidadãos formavam fileiras sentadas em degrau. E acredita-se que essa disposição deu origem ao famoso teatro grego no século V a.C. Os primórdios da dança na Grécia, século VII a.C. ao século III a.C., a dança ela era valorizada entre os gregos. Para eles, o ideal de perfeição para esta harmonia entre o corpo e o espírito, que deveria aparecer em um corpo bem moldado, adquirido graças aos esportes e à dança. As crianças eram educadas para a guerra, e acreditavam que a dança contribuía para o equilíbrio da mente e aprimoramento de espírito, como também lhe daria a agilidade necessária para a vida militar. Olha outro objetivo para que era utilizado a dança, né? Para que eles acreditavam. Eles se utilizavam da dança para a preparação de militares. Como naquela época as guerras militares eram totalmente diferentes do que a gente conhece hoje, de utilização de armas, bombas, etc., a dança lá era mais no corpo a corpo, né? Aliás, a dança não, a guerra era mais no corpo a corpo. E eles se utilizavam da dança como preparação militar para esses determinados indivíduos, como foi citado para as crianças, né? Então eles se utilizavam da dança porque a dança dava mais mobilidade para aqueles indivíduos, dava mais movimentos, como acrobacias, giros, saltos, e eles acreditavam que a dança dava esse equilíbrio, além de preparar militarmente as crianças, os homens, eles utilizavam também como equilíbrio de mente e aprimoramento de espírito. É um ponto também bem importante da dança na Grécia. Segundo o filósofo Sócrates, a dança ela forma um cidadão por completo. Já por Platão e Aristóteles, considerava a dança e a ginástica como iniciação para a luta e para a educação dos cidadãos. A gente já vê aí que tem alguns personagens históricos, né, que têm o seu ponto de vista, sua ideia para a dança. Ela era acessível a todos os cidadãos da Grécia e somente com o declínio da cultura grega a dança passa apenas às esferas do entretenimento. Os primórdios da dança na Grécia ainda, pessoal, dando continuidade, estamos próximos de finalizar esse conteúdo de Grécia, da dança na Grécia. O gênero teatral
comédia originou-se de cortejos populares de bailes de máscara, muito parecidos no meio do povo grego. As danças apresentadas nessas comédias eram leves e ligeiras, com muitos saltos, piruetas e movimentos de rotação do esquadril. Sua característica sensual foi elevada para o Ocidente e na Idade Média. Foi proibida pelos cristãos que pretendiam a purificação dos costumes. A gente já vê aí que já utilizaram também a dança através da iniciação da comédia, né? E também para a sensualidade. Então eles já trabalhavam a dança mais por esses contextos, né? Com o passar dos anos dentre esses séculos. Já na Idade Média, pessoal, que é onde foi considerada a Idade das Trevas, a dança já foi algo mais cauteloso, né? Na Idade Média, de 476 a 1453, a Idade Média, que era chamada de Idade das Trevas, pelos humanistas do Renascimento, a Idade Média foi para a dança um período contraditório. Quando chegou na Idade Média, eles tinham uma ideia totalmente diferente da dança e um pensamento muito negativo. Nessa época, a igreja tornou-se autoridade constituída. Manifestações corporais foram proibidas, uma vez que a dança foi vinculada ao pecado. Os teatros foram fechados e era usado apenas para manifestações e festas religiosas. A igreja, porém, não conseguiu interferir nas danças populares dos camponeses, que continuaram a fazer suas festas nas épocas de semeadura e colheita e no início da história da dança, como foi citado nas videoaulas anteriores. Na sexta primavera, para não afrontar a igreja, essas danças eram camufladas com a introdução de personagens como anjos e santos. Posteriormente, essas manifestações foram incorporadas às festas cristãs, com a introdução da dança dentro das igrejas. Já no século IX e no século XII, aliás, século XI e XII, pelo erro, esse período é marcado pela peste negra e outras doenças epidêmicas que assolaram a Europa, né, causando muitas mortes. As pessoas desesperadas dançavam freneticamente para espantar as mortes. Essa dança ficou conhecida como a dança macabra ou dança da morte. O teatro religioso medieval abordava temas baseados no Antigo e Novo Testamento, como a vida dos santos, aparições e milagres. Suas peças tinham como objetivo moralistas. A dança macabra ou dança da morte, como vocês preferirem chamar, participava da história, na maioria das vezes em frente à boca do inferno, que era do cenário, como representação de castigo para a remissão do pecado ou do flagelo da peste enviada por Deus. Nessa época da peste negra, pessoal, se eu não me engano, morreu quase 20 milhões de pessoas no mundo, né? E como o pessoal tinha a questão da dança como ritualística, né, para agradecimento a deuses ou algumas divindades que eles ali acreditavam, eles dançavam muito para espantar esse tipo de doenças que apareciam nessa época do século XI ao século XII, como conhecido os tipos da dança, né, dança macabra ou dança da morte. Quando nessa época estava morrendo muita gente, foi 20 milhões de pessoas que morreram na época da peste negra. Já no século VIII, né, século XIII e no século XIV, o que ocorreu? Na arte, na pintura e tapeçaria, as arquiteturas góticas e a literatura, como a Divina Comédia de Dante Alighieri, apresentam uma forte inspiração religiosa. As artes dos troveadores, menestréis e jograis, que acontecem nas ruas, entram no castelo medievais para alegrar as festas. Esses artistas ensinam a nobreza uma dança lenta, um bass dance, assim chamada por causar os trajes pesados e usados pelos castelães, diferentes das roupas usadas pelas camponesas, que lhe possibilitam pular, rodopiar e dançar o alter dance. Essa aí foi a época quando estava começando a aparecer os conhecidos bobos da corte, pessoal. Foi mais ou menos nessa época que quando começou a aparecer. Entre essas danças executadas pela corte na Idade Média está a polonaise, originada das danças camponesas polonesas que acontece na frente das igrejas e que vai ser mais tarde, no século XIX, inserida em alguns
balés. Quando a gente chegar mais para os balés russos, que está próximo, vocês vão entender a complementação dessa dança que foi usada na Idade Média, né? O Best Dance, eu trouxe aqui para vocês o exemplo, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, onde vocês podem estar observando esse vídeo. Eu separei para vocês como exemplo, beleza? Vou passar mais para frente. As roupas no qual os camponeses utilizavam, né? Lembrando que nessa época as igrejas não eram a favor das danças, né? A partir de que se deu como pecado a utilização da dança, eles não eram a favor dela, né? Então ela foi proibida por muitas pessoas e também passou a ser utilizado nas danças dentro da igreja, né? Onde se deu início. E esses tipos de danças ainda são muito encontrados, pessoal, na Europa, né? Como pontos turísticos, como vocês podem ver nos lados, várias pessoas observando, fazem suas viagens com esses pontos turísticos e tem esse tipo de dança como apresentação. Esses vídeos vão estar disponíveis para vocês em links, como eu falei, né? Vocês estarem observando, fazendo suas análises críticas em cima dessas videoaulas, beleza? Bom, pessoal, essa é a nossa terceira videoaula de hoje. Se tiver alguma atividade, vou estar explicando para vocês. E até o nosso próximo encontro na próxima semana, ok? Então espero todo mundo na próxima terça-feira. Vocês podem estar fazendo sua análise crítica em cima da aula e sempre me dando aquele feedback para que eu possa melhorar o ensino-aprendizagem para vocês, ok? Então, até a próxima terça. Espero que vocês tenham tido uma boa aula e um abraço para todo mundo e um bom início de semana.